estrangeiro. A luz de alarme ainda não ficou vermelha, e ainda há um perigo real de que o asteroide 2024 IGBC-R4 esteja em rota de colisão com a Terra. De acordo com isso, a rocha espacial de 40 a 90 metros de largura pode colidir com nossa casa terrestre em 22 de dezembro de 2032, ou simplesmente não nos atingir. Especialistas estimam atualmente o risco de impacto em 1 em 82, ou 1,2%. Mas sejamos claros, este é o segundo maior valor já alcançado na escala de Turing. Mas o que acontece depois? Como os responsáveis se preparam para o encontro com o asteroide? E um impacto poderia ser evitado? Se chegar a esse ponto, está claro para todos nós que os projéteis do espaço realmente não são para brincadeira. Vamos apenas olhar para o chamado evento Tunguska de 1908, quando uma explosão gigantesca ocorreu na taiga siberiana, que foi muitas vezes mais destrutiva do que a bomba lançada em Hiroshima, e que agora se acredita ter sido causada por um asteroide ou um cometa explodindo na atmosfera da Terra. E então, é claro, houve o pedaço de 10 a 15 quilômetros de largura que se chocou contra a Terra há 66 milhões de anos na área do que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeando um cenário global apocalíptico que soou o toque de finados para os dinossauros. Felizmente, no entanto, temos meios técnicos muito diferentes à nossa disposição hoje do que T-Rex e companhia tinham. É por isso que os astrônomos têm mantido um olho no espaço próximo à Terra e em potenciais cruzadores da órbita da Terra, com uma rede de telescópios automáticos há algum tempo. Mas o que realmente aconteceria se os telescópios acima mencionados soassem o alarme um dia? E se fosse certo que um asteroide tivesse mirado na Terra e inevitavelmente colidisse com ela? Embora, felizmente, tenhamos sido poupados de tal emergência até agora, os responsáveis lidam regularmente com esse pior cenário. Realizado nos centros relevantes da NASA e da ESA, esses alarmes de teste percorrem todas as medidas, desde a descoberta do asteroide até sua defesa ou a evacuação de regiões ameaçadas. No entanto, os exercícios foram seguidos por um alarme real de asteroide em 27 de dezembro de 2024. Este foi o dia em que o telescópio baseado no Chile do Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ou ATLAS, para abreviar, disparou e relatou a descoberta de uma rocha que pode ter se dirigido para a Terra. A notícia foi então instantaneamente retransmitida pela International Asteroid Warning Network para especialistas e estações de observação ao redor do mundo, que também deram uma olhada no asteroide que foi nomeado 2024 ITU-R4. E hoje, um bom mês depois, está claro que isso não foi de forma alguma um alarme falso, mas que 2024 ITU-R4 poderia realmente atingir nosso planeta azul em 22 de dezembro de 2032. A ESA afirma que o risco de um impacto é atualmente estimado em cerca de 1,2%. A vigilância de asteroides da NASA chega a uma conclusão muito semelhante e indica uma probabilidade de impacto de 1 em 83. Consequentemente, 2024 ITU-R4 é o único corpo celeste conhecido a ser classificado acima do nível mais baixo de 0 na escala de risco de Turing. Em detalhes, o caroço é classificado no terceiro de um total de 10 níveis, o que o coloca na área amarela. Então, estamos lidando aqui com um objeto com uma aproximação próxima da Terra, uma probabilidade de colisão de mais de 1% e 1 que causaria destruição local no caso de um impacto. Além disso, a escala afirma que, e eu cito, o público e as autoridades devem ser alertados se o encontro ocorrer em menos de uma década. Há motivo para pânico?
Se você assistir aos nossos vídeos regularmente, saberá que até agora houve apenas um asteroide que foi classificado mais alto na escala de Turing, descoberto em 2004 e com cerca de 350 metros de tamanho. A probabilidade de impacto para o Apophis foi dada como 2,7%, o que significa que ele atingiu o nível 4 na escala. Enquanto isso, no entanto, o pânico inicial em torno do suposto pedaço assassino já diminuiu há muito tempo. E como resultado de mais observações e cálculos orbitais, agora é até mesmo considerado impossível que o asteroide entre em contato próximo com nosso lar terrestre em 13 de abril de 2029. Isso só pode mudar se o Apophis colidir com outro objeto de uma forma muito específica ou se ele deslizar pelo chamado buraco da fechadura como resultado, o que o levaria perigosamente perto da Terra durante uma de suas próximas passagens em 2036 e 2068. Mas se agora retornarmos ao recentemente descoberto 2024 IGOR-4 e assumirmos o caso desagradável de que o asteroide realmente nos atingirá, uma pergunta inevitavelmente será: qual será o destino que nos sobrevirá então? O asteroide poderia desencadear uma catástrofe de proporções globais? Bem, isso é improvável, para dizer o mínimo, por uma série de razões. Por um lado, há o tamanho do asteroide. Com um diâmetro estimado de 40 a 90 metros, é aproximadamente do mesmo tamanho do culpado do evento de Tunguska. É indiscutível que as consequências deste incidente foram perceptíveis, para dizer o mínimo. Afinal, especialistas supõem que cerca de 60 milhões de árvores foram derrubadas em uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Pessoas a até 500 quilômetros de distância relataram uma luz brilhante de fogo, um forte tremor e um trovão estrondoso. Mas um cenário que levou ao proverbial fim do mundo não se materializou. Em termos de 2024 e IGOR-4, isso significa que a NASA espera que um impacto potencial cause destruição local severa dentro de um raio de cerca de 50 quilômetros. No entanto, em vista da classificação na escala de Turing e das possíveis consequências de uma colisão, não devemos ignorar um ponto essencial. A trajetória do asteroide ainda está longe de ser medida com precisão suficiente. Tudo o que pode ser dito com certeza, no momento, é que o asteroide orbita o Sol em um caminho excêntrico, elíptico, que se estende de dentro da órbita da Terra até quase Júpiter. Basicamente, isso significa que o 2024 IGOR-4 será um cruzador orbital clássico do tipo Apollo que entrará repetidamente em nosso reino terrestre. A esse respeito, especialistas determinaram que haverá 7 passagens próximas da Terra entre os anos de 2032 e 2076 e, portanto, também 7 impactos potenciais. Como um impacto pode ser prevenido? No caso do Apophis, sabemos que ele passará pela Terra em pouco mais de 4 anos, a uma distância de cerca de 32.000 quilômetros, o que ainda está abaixo da órbita geoestacionária. No entanto, ainda está longe de ser claro o quão perto o IGOR-4 chegará de nós, em 2032. Isso ocorre porque a elipse de sua possível zona de colisão para o ano de 2032 se estende muito além do nosso planeta natal. Normalmente, observações de acompanhamento garantem que a elipse de impacto diminua constantemente ao longo do tempo. E, se a Terra sair dessa elipse no processo, um impacto pode ser descartado. E, de fato, no papel, é tudo menos improvável que seja exatamente isso que vai acontecer. Afinal, o nível 3 na escala de Turing afirma que observações posteriores muito provavelmente levarão a um rebaixamento para a classe 0. E ainda assim, um pouco de paciência ainda é necessária antes de termos mais clareza.
Atualmente, o asteroide está se movendo em uma linha quase reta da Terra, o que torna ainda mais difícil para os especialistas determinarem sua órbita com precisão. Normalmente, os astrônomos determinam a órbita com base na curvatura lateral da trajetória. E como o 2024 YR4 está rapidamente se tornando menor e mais escuro à medida que viaja pelo espaço, telescópios cada vez mais poderosos são necessários para observá-lo. Ao mesmo tempo, no entanto, os pesquisadores estão ficando sem tempo, porque em alguns meses o asteroide sairá do nosso campo de visão terrestre por enquanto e não retornará ao alcance de observação até 2028. No entanto, se a Terra realmente entrar na mira do asteroide até lá, teríamos apenas 4 anos para reagir. Mas isso é possível em um período de tempo tão curto? Bem, a resposta reconfortante para isso é sim. Afinal, já conseguimos mudar deliberadamente a trajetória de um asteroide. No outono de 2022, a missão DART da NASA demonstrou de forma impressionante como uma sonda de 570 quilos pode ser usada para desviar um asteroide de 165 metros, que pesa incríveis 5 bilhões de quilos. Como resultado, a órbita do asteroide-alvo Dimorphos, em torno de seu parceiro maior, foi reduzida em quase 35 minutos. De acordo com os responsáveis, a missão não foi apenas um sucesso completo, mas também uma prova de que não somos mais impotentes diante do perigo potencial representado pelos asteroides. Se o YR4 realmente estiver indo para a Terra em 2032, poderíamos lançar uma missão DART 2.0 e, mais uma vez, colidir uma sonda na superfície de uma rocha espacial. No entanto, os especialistas não querem apenas ficar sentados de braços cruzados antes que a trajetória correspondente tenha sido medida com mais precisão. O Space Mission Planning Advisory Group, liderado pela ESA, já está trabalhando no planejamento de possíveis contramedidas. Além disso, está em contato próximo com governos e organizações internacionais, como a ONU, e os está informando sobre o curso de ação posterior e potenciais medidas preparatórias. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, liderada pela NASA, é dedicada a coordenar mais monitoramento e pesquisa do asteroide e a lidar com os possíveis efeitos de uma colisão. E agora, você é bem-vindo para considerar os possíveis efeitos desse impacto. Clique no botão de inscrição, basta clicar no polegar para cima e se inscrever agora para nunca mais perder nenhum dos nossos novos vídeos. Até breve!